Lucas 13, 10 a 17. Pode soltar, Mateus, a tela, o pessoal já ir se identificando com o texto. Encurvada, nunca mais. Eu não sei quanto a vocês, mas todas as vezes que eu me deparo nos evangelhos, em especial, e a gente está ao longo desses anos, deste ano, e vamos prosseguir mais um pouco, expondo o Evangelho de Lucas. Não há uma vez que eu me deparo com uma história como a de hoje, que eu não fico tremendamente emocionado. Porque é incrível, amados, o quanto que as pessoas que se encontravam com Jesus eram transformadas. Se existe algo que Deus lá de cima deve ficar assim, não surpreso, porque nada o surpreende, mas ele deve ficar pensativo e refletindo é o seguinte: como que é possível pessoas ouvirem falar de mim, ouvirem falar do meu filho, como hoje é o dia da Bíblia, não é? Terem acesso à revelação por escrita da palavra de Deus e continuarem vivendo da mesma forma. E eu me junto, amados, a essa reflexão, dizendo: meu Deus, o que acontece? Os milagres de Jesus foram todos não programados, não agendados. Um determinado comentarista bíblico disse que todos os milagres de Jesus foram fora da agenda, foram imprevistos. Ele não acordava de manhã e consultava seu Google Agenda ou a sua agenda de papel e dizia: hoje eu vou me encontrar com um leproso, depois eu vou expulsar o demônio de um cidadão. Não havia nada disso. As pessoas iam aparecendo diante de Jesus e ele ia curando, ele ia tocando, ele ia marcando vidas. Jesus está indo para Jerusalém. E Lucas aproveita então, do capítulo 9 a 19, registrando tipo um diário de viagem. E nesta viagem, Jesus alternava momentos de ensino e momentos de encontros com pessoas que eram transformadas. No domingo passado, aquela mensagem ainda está no meu coração. O arrependimento é para todos. Não importa a sua situação, a sua história, a sua condição, se você não se arrepender, você vai perecer. Jesus conta uma parábola da figueira estéril, que mais um ano, Jesus conta essa história de que mais um ano o dono da figueira vai até ela e encontra nada.
E aí então, Lucas faz esse registro aqui, que é singular. Somente ele tem essa informação. Não está nos outros evangelhos. E tem muito a ver com aquilo que veio antes. Porque era natural, amados, pelo menos nós esperávamos, que depois de Jesus falar que o arrependimento é para todos, todo mundo, os seus ouvintes, todos se arrependeram e se converteram, e foi a festa total. Não. Mesmo assim, num sábado, Jesus teve de lidar com pessoal, com gente, como eu e você, que ainda não havia se arrependido. E ele, para mostrar isso, essa dureza, essa vileza que é a pessoa não se arrepender dos seus maus pecados ou dos seus pecados, curando uma mulher que estava sendo afligida por um espírito de enfermidade. Não sei como você vai entender isso, e talvez não seja para você entender, mas essa mulher estava presa por Satanás há 18 anos e ela andava encurvada. Quando se anda encurvado, se olha só para baixo. Quando se anda encurvado, não se olha para os lados, para a frente, com muita dificuldade, para cima jamais. A história desta mulher é a história de muitos aqui, que durante anos andaram, ou quem sabe ainda têm andado encurvado. Uau! Isso pode mudar hoje, eu creio. Vamos ao texto? Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, olha só, disse à multidão: há 6 dias é que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Deus, por favor, capture-nos a atenção, leva-nos cativos à sua voz nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Mateus, dando um clique, meu querido, por favor. A grande ideia desta passagem é esta: curvam sob o peso da opressão de Satanás, são libertas pela palavra de autoridade de Jesus de Nazaré.
Jesus continua libertando, amados. Jesus continua libertando homens e mulheres que estão encurvados por conta da opressão de Satanás. Esse texto fala dos versos 10 a 13, Jesus proclama a libertação desta mulher encurvada, ele liberta os homens, e o chefe da sinagoga expressa sua prisão ao formalismo da lei. Eu não sei o que é pior, ser oprimido por Satanás e andar encurvado, ou ser oprimido pela lei dos homens e andar mesmo livre, mas encurvado espiritualmente. Das duas formas, tudo é prisão. E Jesus liberta tanto um quanto o outro. Repare, amados e amadas, que ao final da parábola da figueira estéril, Jesus disse assim, olha, versículo 9, se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor pode cortá-la. Isto é, se não houver conversão genuína, vem condenação. E agora os oponentes de Cristo que caminhavam com Jesus. É difícil a gente imaginar isso, mas quando Jesus caminhava, indo até Jerusalém, ele ia junto com ele, multidão de pessoas querendo ouvir dele, uma multidão de pessoas querendo milagres, uma multidão de pessoas, uma parte da multidão, né, que queria comer, né, seguindo Jesus pelo alimento, e havia também infiltrados ali gente da lei, gente especialista na lei, dos 10 mandamentos e mais os 613 mandamentos da lei de Moisés. Tá bom para você? 613. É fato que Jesus liberta os homens. Jesus está num sábado, como judeu ele estava ensinando numa das sinagogas, e ali, amados, chegou uma mulher. É interessante, abrindo parênteses, que Lucas é o evangelho das mulheres. É o evangelho que tem mais detalhes sobre o nascimento de Jesus do que Mateus. Mateus recolheu muito daquilo que era a tradição de José, o pai de Jesus. Lucas provavelmente entrevistou a Maria. E por que Lucas tem mais detalhes acerca do nascimento? Porque foi contado por mulher. E mulher adora detalhes. Adora. É o evangelho das mulheres. No capítulo 8, Jesus fala de mulheres que seguiam a Jesus. E dá até o nome delas. Tem nome que aparece só aqui. Como, por exemplo, um nome bonito, que alguns podem dar às suas filhas, embora na Ibacém só tem nascido, ou só tem para nascer meninos, mas tem nomes interessantes aqui de mulheres que serviam a Jesus. Por exemplo, Susana só aparece aqui. E outras mulheres que seguiam a Jesus, como Joana, como Maria Madalena, e tantas outras que serviam a Jesus. No capítulo 9, nós vamos encontrar Jesus, por exemplo, não ainda no capítulo 8, ainda no capítulo 8, Jesus cura uma menina de 12 anos e no caminho cura uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia crônica, uma menstruação crônica. Você consegue imaginar isso? O drama desta mulher? E Lucas vai falar sobre a mulher pecadora na casa de Simão fariseu, vai falar de Marta e Maria, enfim. Uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Era sábado. O Lucas faz questão de registrar. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a lei acerca do sábado era muito rígida. O sábado era o dia de descanso, no hebraico Shabá. A raiz do hebraico significa esfriamento.
não é? Eu ouvi uma música de um grupo que eu não conhecia, chamado, se não me engano, Terno. Não, parece que é só ele cantando, né? E aí a música era Pegando Leve. Uma música muito interessante. Pegando Leve. Essa era a ideia do sábado, do descanso. O próprio Deus, em Gênesis, no capítulo 2, descansou no sétimo dia. E descansou porque ele estava satisfeito. Tá? O sábado era o dia do descanso. Mas, preste atenção aqui, o sábado não era o dia de não fazer nada. O sábado era o dia, preste atenção, para culto a Deus, serviço aos necessitados, cuidado com os necessitados, observância da lei. Era o dia de celebrar, por exemplo, o descanso de Deus na criação, a redenção de Israel na escravidão no Egito. Enfim, o sábado era um sinal do pacto eterno entre Deus e Israel. Mas olha para mim aqui, quando era do interesse deles desrespeitar o sábado, todo mundo fazia. O próprio Jesus falou aqui. Se caísse uma ovelha no precipício, você acha que os homens vão falar, oh meu Deus, aleluia, só amanhã eu vou pegar. Não, eu corria lá e pegava. Não é? Não tinha esse negócio. O próprio Jesus, em Marcos capítulo 2, versículo 27, vai cunhar aquela frase clássica. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Os fariseus, amados, que ficavam no pé de Jesus, ô raça! João Batista, como não tinha travas na língua, chamou os fariseus de raça de víboras. A víbora é um animal tão peçonhento que os ovos, se eles abrirem no ventre da víbora, os filhotes comem a mãe para nascerem. É uma turma, dá até um asco agora. Então João Batista chamou eles assim: vocês são raça, filhotes de víboras, que comem a própria mãe. Uau! Tinha que ser João Batista para falar uma coisa dessa. Os fariseus ficavam observando. Mas vem cá, Jesus certa feita curou um homem de mão mirrada na sinagoga. Jesus contrariava a lei. Certo dia os discípulos estavam com fome, e crente tem fome, né? Muita fome. Tem crente aqui que pelo biotipo dá para perceber que não que passa fome, mas que come bastante. E era sábado. E Jesus permitiu que os discípulos colhessem trigo para saciar a fome. O sábado, amados, conforme interpretado pelos fariseus, haviam perdido a intenção do sábado prescrito no Antigo Testamento, sobretudo no que diz respeito ao cuidado aos necessitados. O sábado era o dia do pessoal encher o cesto de pães e distribuir para quem não tinha. Mas ninguém fazia isso. Fazer o bem no dia de sábado não era transgredir o sábado. E Jesus só fazia o bem. O sábado proclamado na criação destinava-se a servir a humanidade. É desfrutar do descanso de Deus. É refletir sobre o ato criativo de Deus. Mas os homens, enfim. E Jesus, então, amados, ele não estava reescrevendo a lei. Ele só estava dando a elas o cumprimento e o esclarecimento da sua real finalidade. Ora, tudo bem, era sábado. Mas assim como ele curou o homem da mão mirrada, ele agora numa sinagoga vê uma mulher encurvada.
E ela não pediu para ser curada, olhe para mim. Diz o versículo 12, ao vê-la, Jesus a chamou. Lucas é um historiador incrível. Ele fala até a quantidade de anos que aquela mulher estava naquela situação. Quantos anos? 18. 18 anos encurvada. Não era corcunda, era encurvada. Jesus, ao vê-la, a chama. Ele diz: mulher, você está livre da sua enfermidade. Aleluia. Pobre mulher, amados. A condição dela era lamentável. Ela estava possessa. Mas isso não significa que ela estava possessa intermitentemente há 18 anos, porque ela estava ali na sinagoga e atendeu ao pedido de Jesus. De alguma forma, ela não estava possessa em 18 anos intermitentemente, mas de alguma forma sobrenatural, que eu não vou explicar, e se você explicar, duvido. Satanás a mantinha assim, ó. Um demônio, ou vários demônios, a mantinham sob a influência, a carga. Quem sabe angústia? Quem sabe uma depressão crônica? Eu estou usando termos modernos, né? Quem sabe uma síndrome de pânico? Um transtorno de ansiedade? Hoje nós damos vários nomes para aquilo que a Bíblia chama de espírito de enfermidade. Ah, pastor, toda depressão é demônio? Não necessariamente, mas é influência de. Essa mulher não estava influenciada por demônios apenas, ela estava possuída. Havia uma carga sobre ela. 18 anos. Eu sei que tem gente que gosta de detalhes, né? Em latim, o nome da doença dela era, vou caprichar no meu latim agora, hein? Spondilitis deformans. Uau! Eu nem vou repetir. Essa enfermidade significa que os ossos da coluna desta mulher havia se fundido numa massa rígida. Os ossos da coluna, vou tentar exemplificar assim, né? Ossos da coluna se fundiram numa massa rígida. O texto vai dizer, e Lucas era médico, versículo 11, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Você consegue imaginar a dor dessa mulher, Lu? Quando a gente tem uma dor de coluna, né, Lucimar? Já é um incômodo? Quando trava. Travou. 18 anos assim. E pior, como era um espírito demoníaco, não adiantava fazer nada. Não era humano. Era sobre-humano. Por isso, Roberto, Jesus diz, mulher, você está livre. Aleluia. Versículo 13 diz, eu queria estar lá, ela imediatamente se endireitou. E dava glória a Deus. Exatamente, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O verbo que Jesus usa para livrar é mandar partir, despedir. É como um cativo que é liberto, é como um escravizado que é alforriado.
Ela era escrava de Satanás, amados. Repito, não sabia, eu não sei o que era, mas ela era escrava de Satanás. Eu não sei se ela foi uma mulher que sofreu vários traumas na infância, foi abusada. Eu não sei se ela teve um esposo que a violentou. Eu não sei se era algum tipo de bruxaria que fizeram com ela. Eu não sei. Eu só sei que Satanás encontrou legalidade para afligi-la durante 18 anos. E bastou uma palavra, Ademir. Mulher, ser livre dessa enfermidade. Não importa quantos anos Satanás tem lhe oprimido. Jesus libera uma palavra para você. Imediatamente você vai se endireitar. O verbo endireitar aqui no grego é reconstruir. Eu gosto dessa ideia de reconstrução. Retoma a vida. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Vai caminhar com Jesus. Vai viver uma nova história. Levanta a cabeça. Ela não podia levantar a cabeça, Nilton. Agora ela pode. Ela se endireitou. Pode olhar para cima. Pode recitar o Salmo 121. Ela não podia. Porque o que diz o Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Essa mulher, ela vivia, me permita inventar essa palavra, ela vivia como uma antipessoa. Uma antipessoa. Porque no grego, homem, pessoa, é antropos. E o que significa literalmente antropos? Aquele que olha para cima. Ela era uma antigente. Me permita até radicalizar. Ela era uma indigente. O que é uma indigente? Ninguém. Mas Jesus falou, mulher. A mesma expressão que ele usa para chamar a mãe dele, mulher que tenho eu contigo, ele usa aqui, aleluia. Mulher. Fica livre, mulher. A sociedade, amados, até hoje maltrata a mulher. A sociedade até hoje aflige a mulher. Homens maus matam, torturam. Aquela senhora lá na Bahia, de 82 anos, trabalhou quase 30 anos em condições análogas à escravidão. Porque era mulher. Tem homens que também trabalham escravo, amados. Mas daquele jeito em especial, ela é a segunda geração de escravos. Porque os pais dela foram também. É fato, amados, que ser mulher, vou dizer no mundo, mas no nosso Brasil também, em especial, ser mulher, amados, é correr risco de vida toda hora. Mas Jesus não. Jesus dignifica. Mulher, você é livre. Mulher, você é livre, mulher. Não é à toa, só com uma curiosidade básica, Jesus depois conta duas parábolas. Uma do grão de mostarda, que ele vai falar de um homem, e outra do fermento, que ele vai falar de uma mulher. Porque Jesus é um defensor das mulheres. Ele trata as mulheres como gente. Muito bem, vamos embora? Acabou? Não, olha só o que vai acontecer agora, Mateus. A religião, se Jesus liberta os homens, a religião escraviza os homens. Veja se tem cabimento, meu queridão e minha queridona. O chefe da sinagoga, indignado. A mulher estava lá 18, eu fico pensando assim, eu fico doido com isso. Há 18 anos aquela mulher está corcunda não, encurvada, e está tudo acontecendo, né? Quando ela é curada,
o cidadão, o religioso, o santarrão, fica indignado porque Jesus havia curado no sábado. Ainda diz assim: olha, tem 6 dias que você deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas no sábado, peraí, vamos respeitar também, né? Você conhece gente assim? Gente que fica indignado com o sucesso dos outros? Conhece ou não? Não existe gente assim não, né? Estou exagerando, né? Hã? Tem gente que nunca vai celebrar uma vitória sua. Não espera. E se o cara for religioso, muito mais. Mas não é da nossa igreja. Aconteceu um milagre? Mas não é de nossa igreja. Não é da nossa família. Não é baptista. Não é. Milagre? Fulano se converteu? Gente assim. Gente besta. Gente que briga por posição teológica. Gente que briga por denominação. Gente que briga por nome de igreja, de placa. Gente besta. Besta. Isso é bobeira. Amados, Jesus está curando até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Se é na Assembleia, amém. Se é na católica carismática, o cara está mudando de vida, quando ele conheceu o Evangelho, ele vai refletir uma opção de coisa. Ainda falta alguma coisa, mas de todo modo, está ali. Jesus, amados. Quando você passa, sai da igreja e vai para casa e você vê os bares cheios, a tendência nossa é dizer: ah, Deus, muito obrigado, porque eu estou vindo da tua casa e não sou como estes. Não. Você pode estar passando por homens e mulheres que também um dia vão ser livres por conta da palavra de Jesus. Nunca perca isso. Se o bêbado fica, todo bêbado é chato, mas o bêbado vem e fala com você fala: Jesus ama você, tem um plano na sua vida, meu querido, acorda. Ontem eu encontrei uma pessoa, ele falou que ia comprar alguma coisa para comer, eu falei: comer, beber não. Não, beber não, nunca bebi. Eu sabia que ele bebe, mas de todo modo foi para liberar uma palavra para ele, né? Eu nunca bebo. Não bebe? Então tá bom, continue assim. Amados, Jesus não jogava ninguém na lata de lixo. Há quem diga até que no céu nem lata de lixo tem. Eu concordo com isso. Porque lata de lixo ele é bom, para tirar da lata de lixo e colocar num lugar de luxo. Ele fez isso na minha vida e na sua vida. É assim. Aí Jesus pegou pesado. Versículo 15, ele rasga o verbo. Hipócritas. Uau. O que é hipócrita, gente? É gente mascarada. É gente que representa papel. Em Lucas 12, versículo 1, Jesus vai dizer: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Gente hipócrita. Em João 7, 24, Jesus diz: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Hipócrita é aquele que julga pela aparência. Está bonitinho, tá bom. O que tem de bonitinho, ordinário nessa vida, amados, não está no gibi. Para de julgar. Hipocrisia. Vou corroborar aqui com o pensamento do Glênio Paranaguá, um pastor da Igreja Batista da PIB de Londrina. Sempre estou lendo algum dos seus livros, gosto demais. Ele disse o seguinte: alguém disse que a hipocrisia é o homem que faz com que a sua luz brilhe de tal forma diante dos outros que eles não possam saber o que está acontecendo por trás dela. Uau! O hipócrita, olha para mim,
Tem hipócrita aqui, tem hipócrita em qualquer outro lugar. Nas igrejas é que tem mais hipócritas. O hipócrita é quem quer causar uma boa impressão, mas ele pensa que essa boa impressão sempre causa um bom conceito. Então ele diz coisas favoráveis para gerar grande favor. Ele fala aquilo que os outros querem ouvir, mas que eles mesmos não pretendem fazer. Esse é o hipócrita. O hipócrita é aquele que ouve o pai chamando ele para um trabalho e ele diz, eu vou só para agradar o pai ali. Mas não vai. O crente é aquele que diz até que não vai, mas depois se arrepende e vai. Por isso que Jesus disse uma coisa bárbara, só Jesus poderia dizer isso. Mateus 21, 31. Em verdade lhe digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. E falou isso para os fariseus. Porque tem prostituta que até tem recaída, mas se arrepende e é sincera. Mas tem religioso que nunca dormiu com a mulher do outro, mas que é desonesto, é mentiroso e é orgulhoso. Quer julgar quem? Quer julgar quem? Você acha que você tem uma vida que você não pode se misturar? Gente, o reino de Deus é o reino para gentalhas. O reino de Deus é para os despossuídos de méritos. O reino de Deus é para aqueles que, vez por outra, têm de lidar com seus medos. Tem de lidar, para usar a expressão do Casagrande, os seus demônios interiores. E ele mesmo tem que lidar com vários. Enquanto ele não conhecer o Jesus de Nazaré, ele vai continuar tendo que usar de outros recursos e de discursos. É uma alma carente aquele cidadão. E é muita gente que a gente conhece. Gente, o farisaísmo é uma couraça que evita qualquer manifestação da graça. O farisaísmo repele a sublimidade da misericórdia de Cristo. Os fariseus, essa turma aqui, os chefes das sinagogas, os religiosos no geral, eles se achavam merecedores do reino dos céus. Eles se encastelavam nos seus direitos presumíveis, desprezavam os outros. A religião dos fariseus, que é a religião de muita gente que está aqui e que está me ouvindo na internet, é religião de aparências, é muita maquiagem, muita roupa de grife, muito cosmético e nenhuma vergonha na cara. Nenhuma vergonha na cara. É gente falsa, gente ritualista. É gente que acha que vai para o céu só porque leu meia dúzia de livro de teologia. É gente que arrota frases dos outros, mas que nunca reflete para produzir as suas próprias. É gente assim. É gente que considera os outros pelo tamanho dos vestidos ou dos ternos, mas quer se considerar o outro como gente. Jesus não teve paciência com gente assim. Não teve. Se João Batista era muito grosseiro, porque ele dizia que era raça de víbora, filhote que come a mãe, Jesus falou, vocês são hipócritas, tá? Quem de vocês que, versículo 15, que despreende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Quem? Quem que deixa de colocar água para o boi e para o jumento? Essa mulher não vale mais do que um boi, do que um jumento? Essa mulher, versículo 16, por que motivo não se devia livrar desse cativeiro essa mulher, só porque é dia de sábado, essa filha de Abraão? Gente, filha de Abraão.
eu fiquei pensando, por que Jesus chamou essa mulher de filha de Abraão? Meu Deus do céu! Uma irmã me ajudou. Um artigo que li na internet, Carla Naon Coelho. Gostei dela, do texto que ela escreveu. É interessante notar, diz ela, que ao se referir a esta mulher, Jesus usa a expressão filha de Abraão. Ter Abraão como pai era uma afirmação judaica de orgulho e dignidade. Ter Abraão como pai era fazer parte de uma aliança. Ao chamar a atenção da congregação para o status dessa mulher, filha de Abraão, Jesus estava colocando-a integralmente dentro da comunidade da aliança. Jesus estava mostrando a todos ali presentes que o lugar da mulher é ao lado de seus irmãos, filhos e filhas da mesma aliança. Porque os fariseus eram preconceituosos, os judeus, em sua maioria, eram preconceituosos. A mulher não tinha voz, a mulher não tinha vez, a mulher ela tinha que submeter-se a julgos pesadíssimos pela lei e pela tradição. E aqui Jesus diz, não, ela é filha de Abraão. Ela estava cativa. Tanto é que no versículo 17 diz que Jesus, tendo dito estas palavras, filha de Abraão, todos seus adversários ficaram envergonhados. Porque pararam e pensaram, caramba, verdade, né? Não creram, mas ficaram envergonhados. Primeiro ficaram indignados, depois ficaram envergonhados. Salvo ainda não. Mas o povo se alegrava. Sabe por quê, gente? Porque olha para mim, todo culto, e a nossa vida tem que ser um culto constante, é de celebrar a graça de Deus. Eu celebro a graça de Deus. Celebro. Aquele gesto daquela criança croata, aquele menininho que foi cumprimentar o Neymar, longe das interpretações que o pessoal dá na mídia, né? Uns disseram, que exemplo que o Neymar deu, que exemplo a criança deu. Aquilo ali, amados, Jesus já havia dito nos evangelhos, quem não se converter como uma criança não vai herdar o reino dos céus. É a simplicidade. O pessoal da CBF, é interessante que mostrão assim, não. Que até hoje, amados, o reino dos homens tenta afastar as crianças. Ela queria demonstrar ali um carinho. O pai da criança tuitou, né, em português, obrigado, Neymar. E aí em inglês ele escreveu, representou muito para ele. Claro que Jesus não é o Neymar, nem Neymar, mas a gente pode correr para Jesus. E Ele sempre vai nos acolher. Mas a religião é como aquele segurança da CBF. Não. Você não. Você não. Mas, amados, Jesus sempre procura um jeito de nos alcançar. Sempre. O moralismo se envergonha quando pessoas destituídas de méritos são aceitas no reino de Deus. A graça é um insulto ao mérito. Você quer ver um moralista, um religioso, um santarrão, um crentão ficar envergonhado? É quando vê um pobre, um miserável, um maltrapilho, um traficante, um homossexual, um doente, um pecador vir para Jesus. O pessoal fala, não, o quê? Eu disse hoje pela manhã aqui, que a pessoa fala o seguinte, o quê? Eu sou crente, sirvo a Deus, aí a pessoa lá na cadeia recebe a Jesus e vai para o mesmo céu que eu? Dá vontade de dizer, não, então não vai para o mesmo céu que você, porque você vai para um outro céu. Você vai para o céu da boca da onça. Ele vai para o céu. Não importa, amados. Não importa quem você era. Não importa que você fazia. O céu é para você. O céu é para os ninguéms da vida. Para quem foi cativo de Satanás. Para quem andou encurvado a vida inteira. Mateus,
A gente, quando olha, Mateus, as aplicações, dá 2 cliques aí. Jesus coloca as mulheres oprimidas novamente de pé. Não importa o contexto tão opressivo em relação a elas, até em nosso tempo também. Eu gosto dessa coisa que quando Jesus diz mulher, ser livre, ela se endireita. Por quê? Porque Jesus coloca a mulher de pé. Minhas irmãs, para vocês de maneira muito especial, quando as palavras de Max Hancock, quando eu vejo Jesus estender as mãos para endireitar, elevar e colocar essa mulher na posição correta, eu vejo Jesus se importando com todas as mulheres do mundo. Eu vejo Jesus se interessando por qualquer situação em que a mulher esteja sendo diminuída perante um homem. Até hoje, amados. Mulher que... Gente, agora, nesse exato momento, tem mulheres sendo violentadas por maridos. Jesus, mulher, ser livre dessa enfermidade. Creia, Jesus a te manter de pé, mulher. Homem, Jesus a lhe manter de pé. Talvez você esteja encurvado pela religião. Como Salmo 38, versos 6 a 8. Sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Mas Jesus disse ser livre. Parafraseando o João Alexandre, Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Encurvado, nunca mais. Encurvada, nunca mais. Para terminar, Mateus, pessoas religiosas são as mais perigosas que existem. Dá até asco de falar de gente religiosa. Gente moralista, gente preconceituosa, gente intolerante, interessada apenas na letra da lei. Amados, tem gente que não gosta de ouvir eu falar isso, mas é um problema. Ou me aguenta ou me aguenta. O racismo na igreja evangélica brasileira é enorme. A violência contra a mulher na igreja evangélica brasileira é enorme. Estou careca de falar isso para vocês. Estatística, de cada 10 mulheres violentadas, 4 são evangélicas. O cara prega e sapateia no púlpito, no domingo, e na segunda dá na cara da mulher. Normal. E na terça vai para a consagração. Como se nada tivesse acontecido. O racismo, a mesma coisa. O preconceito, de todas as formas. Eu abomino gente religiosa. Eu prefiro um cara que diz, pastor, eu sou fraco, me ajuda porque eu sou fraco, hein? Ora por mim, eu oro pelo Senhor. Do que aquele que diz, isso não me atinge. Eu já estou preparado porque fiz teologia. Conheço de tudo. Eu falei isso com vocês, o pessoal ria achando que é brincadeira, mas não. O camarada chegou para o pastor e falou, eu não venho na EBD porque eu sei de tudo. Uau! Então não venha mesmo, cara. Gente, eu ia ler, mas nem vou ler, mas Jesus diz assim, olha, fariseu é guia cego, está lá em Mateus 23, 24, com o mosquito e engole um camelo. Tá bom para você? Só vou ficar nisso, depois você lê o texto todo.
O C.S. Lewis ele vai falar uma coisa muito interessante. Se segura na cadeira, hein? Naquele livraço dele, Orando os Salmos. De todos os homens maus religiosos são os piores. De todos os seres criados, o mais maldoso é aquele que originalmente ficava na presença do próprio Deus. Parece não haver saída para isso. Deixa a última tela, por favor, Mateus. O pastor Leandro Peixoto, lá da Segunda de Goiânia, um bom pregador, um dos melhores que os batistas têm. Deus abençoe seu ministério, pastor Leandro. Pregou nesse texto e ele falou uma coisa muito interessante, dentre tantas, não é? Ele falou assim, olha, gente encurvada não costuma olhar para o céu, olha só para o chão, para as coisas desta vida, para o que é passageiro, olha só para si mesma, vive atada em si mesma, remoendo suas feridas. Dói muito viver assim. Mas pessoas assim não olham para cima, pois não querem ou não conseguem. A alma vive em movimento, pois se parar, sente dor. Eu gostei da sensibilidade do Leandro, porque se a pessoa está encurvada, se ela está parada, ela sente dor. A melhor forma de você aliviar é ter que se movimentar com dificuldade. Se para, sente muita dor. Mas se andar tem dor. Se ficar parada tem dor. Se deita tem dor. Edinho, se senta tem dor. Visitei o Edinho quando ele estava mal. Edinho, o Senhor te restaurou, Edinho. Eu estou conversando, o Edinho está aqui. Daqui a pouco eu estou falando mais, o Edinho está assim. Está assim. Terminei e deitou no sofá. A dor. A dor da alma é a mesma coisa. É uma fibromialgia espiritual. Dói tudo por dentro. Mas Jesus quer liberar uma palavra para você. Fica livre. Aí você deve estar pensando, pastor, como é que fecha a mensagem dizendo esse fica livre implica em quê? Vamos direto ao ponto? Para fechar. Perdão. Deus libera perdão sobre a sua vida. A libertação daquele demônio foi Jesus liberando o perdão de Deus. Se aquela mulher havia cometido algum pecado, ela era cativa de Satanás por conta disso. Houve algum pecado que aquela mulher cometeu no passado, para Satanás encontrar legalidade para tomá-la e possuí-la durante 18 anos. Jesus falou, você é livre. Mulher, você já está perdoada. Você não deve nada a ninguém. Olha para cima, olha para os lados. Não precisa mais andar encurvado. Está liberado. Deus está dizendo para você, está perdoado. Perguntaram para Martinho Lutero, você sente que foi perdoado? Ele disse, não, eu sei que eu fui perdoado. Porque perdoar, está aí, uma curiosidade etimológica, né? A palavra perdoar no original é a mesma palavra libertar. Mesma coisa. Perdoar é estar livre. E Deus manda dizer para você, eu te liberto. Eu te liberto. Ah, pastor, mas eu não me perdoo. Então você é melhor do que Deus. E se Deus te perdoou, como é que você, um comedor de arroz e feijão, vai continuar dizendo, eu estou encurvado. É você se encurvar porque quer. Você já foi liberto. Então você está encurvado porque quer. Levanta a cabeça. Apruma a vida. Vai trabalhar. Acorda amanhã cedo. Vai fazer exercício. Vai. Diga, Deus, que dia bonito.
vai ler um livro, vai fazer mais um curso. Vai! Ah, pastor, eu não tenho ninguém, eu estou encurvado. Levanta, você foi liberto. Viva a vida, cara. Se tem namorado, namore, se não tem, não precisa nem preocupar com isso. Viva a vida. Levante, sirva ao Senhor. Ah, eu não vou ser batizado porque eu tenho medo. Não, para de medo. Eu não sei se eu vou conseguir parar de fumar. Para. Simplesmente viva um dia de cada vez. Ah, eu bebo. Para, e você não vai. Jesus vai fluir rios de água viva no seu interior. Vai. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha vida? Eu não conheço mesmo não, mas eu sei de uma mulher que ficou 18 anos encurvada e Jesus disse, fica livre, e ela ficou livre imediatamente. Isso não comunica nada a você? Levante-se, queridão, levante-se, queridona. E revela para o Senhor agora a área que você precisa ser livre. Levanta a cabeça, querido. Para com esse negócio de, eu tenho pânico, eu tenho TDAH, eu tenho esquisitice, eu sou feio. Não importa. Feio vai ficar, mas vai ficar o feio livre. Liberto. Porque Jesus liberta os homens, amados. Qual é a frase final, Mateus? Só para o pessoal gravar. Pessoas que se curvam sob o peso da opressão de Satanás são libertas pela palavra de autoridade de Jesus de Nazaré. Quando Jesus de Nazaré entra na nossa história, meu amigo, ninguém segura. Ninguém segura você mais. Ninguém segura. Ninguém segura. Você pode ter pouco, ter muito, não importa, ninguém segura. Porque você tem o que você precisa. Você olha para cima. Você olha para Deus, você olha para os lados. Você não anda mais encurvado. Diga para Deus, Deus, encurvado nunca mais. Encurvada. Você, mulher, você não precisa de amor de homem para você ser realizada. Você tem Jesus. Encontra um homem que vai melhorar um pouquinho mais, mas de todo modo você já tem o que você precisa. A mesma coisa os rapazes aqui. Já tem o que precisa. As famílias. Não andem encurvado. Ai, meu Deus, ó vida, ó azar, ó Covid. Não, levanta a cabeça. Se pegar Covid, isola lá uns 5, 7 dias, 10 dias, depois volta, levanta a cabeça e vão seguir a vida. Vão seguir. Encurvado nunca mais. Grava isso daí. Encurvado nunca mais. Encurvada nunca mais. Coloca a mão no seu coração e diga, Senhor, me liberta, Senhor. Me liberta, Senhor. Me liberta dos meus medos. Me liberta dos meus traumas. Me liberta dos meus achismos. Me liberta do meu orgulho. Me liberta da minha vaidade. Me liberta dos meus vícios. Me liberta do meu passado. Me liberta, Senhor. Eu quero me manter humilde na Tua presença. Eu preciso, Senhor, de Ti. O meu mundo está desmoronando em minha volta. Mas eu preciso de Ti, Senhor. Me liberta, Senhor. Me liberta, Senhor. Me liberta da religião. Me liberta do moralismo. Me liberta do racismo. Me liberta da misoginia. Me liberta, Senhor, do feminismo. Me liberta. Eu quero viver o Seu Evangelho. Eu quero viver um Evangelho de carne e osso. Do Jesus de Nazaré. Do Jesus feito de carne e osso. Desse Jesus eu quero. A minha família precisa ser liberta. Lembra agora de quem está no quarto agora trancado porque está com medo.
daquele adolescente que está se cortando. Não olha com preconceito, não. Vai ajudar, vai conversar. Daquele que você vai passar agora diante dos bares e vai levantar a mão e vai dizer: Senhor, abençoa estas pessoas. Elas não são piores do que eu. Se não fosse a tua graça, eu estaria lá com elas. Ou estaria nas sarjetas da vida, me prostituindo, me vendendo, bebendo, estragando meu corpo. É por graça. Logo eu, Senhor, logo eu. O Senhor me salvou e tem outros para serem alcançados por essa graça. Salva os meus filhos, clame, chore pelos seus filhos agora, pelo seu cônjuge. Chore. Chore, chore, chore. Por aqueles que estão encurvados, encurvadas. Para que elas se encontrem com Jesus de Nazaré. Ah, Jesus de Nazaré, o nosso Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Deus meu, a tua palavra é empolgante. Teu povo precisa receber essa palavra e proclamar esta palavra. Há pessoas aqui, meu Deus, que vão insistir, eu creio que vão. E a sua igreja vai orar por eles. Pessoas, meu Deus, que não estão aqui agora, mas que agora o seu poder está lá, atingindo lá. Que o vídeo dessa mensagem alcance também pessoas. Oh Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor tumultuou a sua agenda por nós. Nenhum milagre foi marcado de antemão. Porque o Senhor é o Deus que age no tempo, a seu tempo e fora do tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor liberta, transforma. Obrigado pelo seu perdão. Eu não sinto, mas sei. Somos perdoados. Podemos andar de cabeça erguida. Obrigado. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você sente, queridão, queridona? Ora silenciosamente, que agora você pode andar de cabeça erguida. Ninguém vai poder lhe acusar de nada. Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus.